Bora falar de objetivo, meta. Se você tem dificuldade de alcançar seus objetivos, suas metas, se você não sabe por onde começar, se você se perde quando você tem um objetivo, essa live é para você. Oi, Bru, seja muito bem-vinda. A gente vai falar o quê? Como que o coach pode te ajudar a alcançar os seus objetivos. E eu tenho aqui uma convidada muito especial, que é a Cirlei. Eu já vou convidá-la aqui para a live para a gente bater esse papo. E ó, clica aqui nos coraçõezinhos, hein? Envia essa live para alguma amiga que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. E vamos que vamos! Cirlei. Deixa eu colocar você aqui. Deu aí o meu convite. E aí você. Ah, boa noite! Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem com o fone de ouvido? Tá tranquilo? Eu estou te ouvindo e te vendo bem. Acho que Maravilha. é, acho que é até melhor. Tudo bem, Silêncio? Você também me vê e me ouve bem? Muito bem mesmo. Que coisa boa, que coisa boa. Seja muito bem-vindo, estou muito feliz de estar aqui nessa live com você. Estou muito grata de você ter aceitado, né, o meu convite, de você ter topado, ter dado seu sim, de estar aqui para a gente falar, né, de algo que contribui tanto aí para que a gente evolua, né? Eu acho que a vida é uma constante evolução. E esse assunto que a gente vai falar aqui hoje, que é o coaching, né, ele contribui de uma forma geral aí para isso, eu acredito muito nisso, né? Então eu vou pedir para você se apresentar primeiro, por favor. Deixa eu dar as boas-vindas, né, para quem está chegando, seja muito bem-vindo, né? Se tiverem dúvidas, perguntas, comentários, pode estar colocando aqui. E Shirley, se apresenta para a gente, por favor. Sim, boa noite a todos, né? Em primeiro lugar, quero te agradecer pelo convite, né? Eu que sou grata, né, por você fazer esse convite especial para mim aqui no seu perfil, né? E a gente vai tentar mesmo, né, falar tudo que é de bom aqui sobre coaching, né? Porque isso é maravilhoso para a nossa vida, né? Para a vida de todos nós. Então, me apresentando aqui, né? Eu sou a Cirlei Pérez, né? E eu hoje estou nessa empreitada do coaching, mas eu tenho uma história no corporativo, né? 40 anos de servir lá no corporativo, no mundo das finanças, né? E aí, num determinado momento, caiu uma ficha que eu precisava sair desse mundo e de experimentar a vida de um lugar diferente, como diz a nossa pro Alô, né? A Lê, nossa pro Alê, ela fala, né, de que a gente tem essa necessidade de experimentar a vida de um lugar diferente. É isso mesmo que aconteceu comigo. E aí eu fui, né, para o desenvolvimento pessoal e estamos aqui. Foi uma experimentação fantástica para mim, né? E falar de pessoas e ajudar as pessoas, né? Servir deste lugar é muito prazeroso e é por isso que estamos aqui no empreendedorismo, né? Juntas, fazendo esse movimento. E quero te agradecer pelo espaço aberto aqui. Vamos contribuir, né? Dar a nossa contribuição aqui hoje. Sim, com certeza. Shirley, sabe o que eu queria começar, assim, falando nessa live? E aí você compartilha comigo o que você pensa sobre isso, enfim, né? O coach, né, ele é uma metodologia, né, que ficou muito falada, porém pouco conhecida, né? O nome coaching, né, ficou muito falado, né? Todo mundo ficou sabendo que existia o coaching, mas de fato, né, as pessoas elas não sabem exatamente o que é, como o coach de fato ele pode contribuir, né, na vida das pessoas. E aí a primeira coisa que eu gosto de falar, né, com relação ao coach, é que o coach ele não tem a ver só com questões motivacionais, né? Não tem a ver com questão.
dentro do coach existe a parte de motivação, que é a parte onde você precisa sim ter um motivo, né, para você entrar em ação, para você buscar realizar ou alcançar aquela meta que você colocou, né? Mas ficou muito falado de que é só frase motivacional, de que é só palminha e vamos, vamos, e não é nada disso. É uma baita de uma metodologia inteligentíssima, né? Rica pra caramba, e que muitas vezes a pessoa que não consegue evoluir, ela não consegue dar um próximo passo, ela não faz ideia do quanto aquilo pode ajudá-la a destravar, né, em determinados aspectos, e perde a oportunidade muitas vezes de conhecer, porque acaba tendo aí um preconceito, né? Acaba tendo aí uma pré-definição de algo que de fato não é a realidade, né? Então, isso é normal, né? Acredito que tem muito a ver com a mudança do mundo, enfim, né? Mas como que você vê isso, Cirlei? Olha, o coaching, o processo, né? O programa, ele é um programa sério, quando é tratado por profissionais que levam a sério também, né? Claro, é como toda profissão, né? Toda profissão tem o médico que é o iniciante e que dá toda a sua vida para todo o seu amor para a profissão, né? E assim também é no coaching, né? O profissional também vai se desenvolver, né? Porque é uma jornada. Você dizer, eu sou coach, quando eu acabei de me formar, não, ainda não, porque você ainda precisa vivenciar, né? Experienciar, atender as pessoas, estudar sobre pessoas. Não é algo que a gente sai fazendo, né? E a metodologia, ela é incrível, porque a metodologia, ela tem a finalidade de olhar para algumas... Eu costumo explicar o coaching assim, coaching de vida, né? Por isso que o tema da live é coaching na vida, porque o coaching de vida olha para o eu. Primeiro nós olhamos para o eu, né? O eu criança, de como eu vivi a minha infância, como foi a minha relação com os meus pais, como eu aprendi, como eu fiz os meus downloads aqui, né, enquanto criança. E essa criança, né, que é do 0 aos 7 anos, ela vai levar tudo isso que ela aprendeu para a fase da adolescência. E aí aí a gente vai olhar também para a fase da adolescência, como foi a relação desse adolescente com a experimentação na vida, né? Quando ele começa a se relacionar na escola, com os amigos. E o coaching de vida, ele olha bem para isso, porque essa é a fundamentação para olhar para o futuro, para a fase adulta, e compreender por que eu paro, onde eu paro, né? E aí entra também o sistêmico que a gente está vendo agora, também de olhar para a criança, né? Olhar para a fase do relacionamento com os pais. E é uma metodologia muito séria, porque olhando para isso, eu posso falar assim com muita propriedade, porque eu vivi a minha fase da infância, da juventude e a fase adulta, sem saber quem eu era, sem analisar, sem avaliar quem eram os meus pais, como eu me relacionei com eles, como eu criei, né, os meus padrões comportamentais. E como eu já te disse antes, né, eu fui uma mulher tímida, muito tímida. Hoje eu sei que a timidez não existe. Para mim, hoje eu compreendo que a timidez ela não existe, porque foi como eu vi a minha forma, né? Como eu aprendi a me relacionar. E aí hoje eu sei que se eu tivesse visto tudo que eu vi, né? Porque o coaching para mim é um método de ver. A gente vê aquilo que aconteceu, ver e perceber como a gente usa tudo que a gente aprendeu no dia a dia, fazendo do jeito que a gente aprendeu, né? Como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras coisas, né? A gente leva quem nós somos para a vida, para experimentar na vida.
E é uma metodologia linda, porque olha quão incrível é você saber como foi tudo isso e como isso pode ser trabalhado, como a gente pode usar as nossas forças, porque nós não fizemos só downloads de coisas que nos atrapalham. Nós fizemos downloads de coisas maravilhosas, né? Eu, por exemplo, tenho a minha história dos meus pais. Meu pai foi um empreendedor e a minha mãe também. Minha mãe foi costureira, minha mãe sempre fez cursos adicionais, né? E eu adquiri essa parte dela, de estudante, de querer experimentar a vida de outros lugares. Então, a gente faz downloads de coisas boas, maravilhosas também dos nossos pais, né? Sim, com E certeza. Pode continuar. se quiser fazer aí algum Não, complemento não, também, você não, também não. é. Sim, não, pode concluir. Então, aí o que acontece? Quando a gente leva para a nossa fase adulta, aí a gente também, no coaching, a gente vai olhar para o pessoal, né? A gente olhou para o eu construído da infância, né? E aí a gente vai olhar para o eu pessoal, como esse eu pessoal interage também na fase adulta, né? E como ele se relaciona. Então, é uma metodologia muito voltada para o relacionamento do eu com a vida, né? E aí a gente leva isso para o profissional também. No coaching tem, nesse programa, nós vamos olhando para o eu, para o pessoal, né? Que são a fase das relações, e depois nós olhamos para o profissional e também para negócios e financeiro. Então, é um método que vai abordar todos os pontos importantes para a gente ter uma vida mais tranquila, mais feliz, mais organizada, porque quando você organiza a mente, naturalmente você organiza todos os passos que você precisa dar, né, e quer dar. Então, o método contribui muito, muito com o desenvolvimento pessoal do ser humano, né? E falando aqui de mulheres, né? E falando do seu nicho, né? Que é emagrecimento, quantas mulheres também param, né? Começam e param, começam e param. E aí esse método também contribui para compreender por que eu começo algo e paro. Eu tive assim algumas clientes que até no pro bono mesmo, né? Tive algumas clientes que começavam e paravam, começavam e paravam. E trabalhando ali, né, compreendendo, fazendo essa imersão, esse ponto de reflexão na fase inicial, né, da infância, muitas descobertas e compreensão de por que eu paro onde eu paro. Ah, eu sempre fiz assim, desde quando eu era menina. Então, é um método revelador. E eu costumo dizer que o coaching é um método para ver. E quando você vê algo, você diminui, você fecha uma lacuna. Por quê? Porque você vai vivendo a vida e vai fazendo as coisas que você faz sem perceber como você faz. Então, quando você percebe, você vê, aí sim você tem base para você. Ah, então é isso. Fechei uma lacuna aqui, agora eu já sei. Agora eu vou resolver essa questão. E aí você consegue agir a partir do ponto que você vê. Exatamente. E assim, né? E é libertador. É libertador. Eu costumo falar que é libertador porque assim, ó, a gente vai vivendo a vida, né? Então, lá dos 0 aos 7 anos, depois dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, chega na fase adulta, a gente quer construir. Então, a gente quer construir uma carreira, a gente quer construir, quer ter uma saúde boa, né? A gente quer ter bons relacionamentos. Então, a gente tem desejos. E é muito difícil quando você deseja algo e muitas vezes você faz, e ou não consegue alcançar esse objetivo, ou então, como é um padrão muito comum também, começa e para.
A maioria das pessoas, eu percebo, Cirlei, você compartilha comigo se aí com você é assim também, elas acreditam que é algo da atualidade. Elas acreditam que é algo de agora. E é muito difícil a pessoa sozinha. Por isso que o coach ele é muito bom, porque a gente vai fazer o que? A gente vai intermediar, né? Então, onde essa pessoa está, o que ela deseja, quais são as interferências aqui, né? O que impede ela dela dar esse passo daqui onde ela está para onde ela quer chegar? E não tem como a gente dar esse passo sem a gente olhar um passo para trás, que são esses 3 ciclos, então, do 0 ao 7, do 7 aos 14, 14 aos 21. Por quê? Nesse período, o que a gente está fazendo? A gente está, que você falou, né, de download, né? A gente está absorvendo tudo aquilo do nosso meio. Então, tudo aquilo que a gente está vendo, tudo aquilo que a gente está ouvindo, as experiências que a gente está vivendo, as experiências que as nossas referências, pai, mães, tios, estão vivendo, como eles lidam com aquilo. E a gente está formando, é como se fosse assim, o nosso programinha interno, né? Então a gente está absorvendo isso. E muitas vezes, na fase adulta, eu quero alcançar algo, mas eu aprendi que o certo, que o ideal, ou que o melhor, ou que o correto é diferente disso que eu desejo. E aí eu vou e paro, eu vou e paro. Ou então eu vou, faço e não consigo. Por quê? Porque exige esse olhar para essas fases anteriores. E é o quê? Por que eu falo que é libertador? Porque você consegue enxergar aquilo que estava oculto. Você consegue ver aquilo que estava escuro. E quando você vê, você consegue dar um passo diferente ao ponto do que você se torna mais consciente das suas ações. E aí você vai se tornando o quê? Cada vez mais autônomo das suas decisões. Você não está mais condicionado àquilo que você aprendeu, porque primeiro você viu o que faz com que você haja dessa forma, né? E no meu caso que eu trabalho com o emagrecimento, a comida, ela tem muito isso. E a gente vem transferindo, né? Então, os avós transferem para os pais transferem para os filhos. Então, tive uma cliente, por exemplo, que o pai dela, ele teve muita dificuldade financeira, mas muita dificuldade financeira na fase da adolescente e início da vida adulta dele. Então, ele fez ali um combinado com ele, uma promessa com ele, que ele falou assim, olha, quando eu tiver dinheiro, o que não vai faltar na minha família, na minha casa, é comida. E aí ele progrediu na vida, melhorou financeiramente. Então, armários, jantares, almoço, era sempre tudo muito farto. Transferiu isso para os filhos. E aí, então, né, do 0 aos 7 anos, a gente está ali só absorvendo. Qual que era a frase que ele falava? Comida foi feita para comer. Na fase adulta, essa mulher, ela quer emagrecer, mas hoje a gente tem uma grande oferta, né, de alimentação, de alimentos na nossa frente, e ela quer. Mas o que está ressoando lá no inconsciente dela? Qual que foi o download que ela fez? O que ela aprendeu que era o certo? Que comida foi feita para comer? Então, quando ela está ali diante daquela fartura, ela até tem ali um determinado cardápio, muitas vezes, para seguir, mas só o cardápio não é o suficiente, por quê? Porque, de fato, o que ela aprendeu que era o certo e que era o melhor é que comida foi feita para comer. Então, não faz sentido, se tem à minha disposição, eu comer uma quantidade menor, ou então eu não comer tudo que tem. E aí, por quê? Está extremamente incongruente. Quando eu enxergo isso, o que eu falo? Eu falo, gente, então é daí que vem esse meu descontrole, ou essa falta de controle, né? Então, a gente vai o quê? Olhando para isso, por quê? Porque a interferência que está aqui, né? Entre o ponto que você está e aquilo que você deseja, diz respeito a tudo isso que viveu. Faz sentido, Cirlei, para você? Faz total sentido, né? Total sentido. E veja, se lá na infância ela fez esse download, né? De que comida foi feita para comer, ou que não pode jogar fora, porque tem gente que não tem o que comer, né?
né? Não deixa o prato com comida. Tem gente que adquiriu esse hábito também por conta do que os pais ensinaram. E aí ela leva isso, mas ela não percebe isso, né? E é aí que é o X da questão. E é que é algo tão inconsciente que nós fazemos muitas coisas inconscientes. Não só comer. Nós fazemos quase tudo na vida, né? 95%, né, é inconsciente. A gente aprendeu isso aqui no sistêmico. E é perfeito, faz total sentido, porque tudo que a gente faz é tudo sem pensar, é sem antes avaliar. E o que o coaching faz para nós, né, o que ele traz de incrível, é justamente isso. Você aprender a olhar antes de fazer. Só que para isso é preciso fazer essa imersão, né? Porque o coaching não é só... muitas pessoas acham que o coaching, o processo, né, o programa de coaching vai resolver a vida da noite para o dia. Não, é um passo de cada vez. É um passo para depois vir o outro passo. É como nós aprendemos a andar quando crianças, dando um passo, aí depois vai ganhando mais autonomia. Então é uma questão da prática. Tem que fazer o mínimo, né? O mínimo possível praticar. Então é por isso que no coaching a pessoa que quer passar por um processo, ela tem que estar pronta, ela precisa pronta no sentido de eu quero muito viver isso, eu quero muito resolver essa questão, porque quando ela vai com essa força para um processo, aí ela vai fazer o que é preciso fazer, né? Ela vai se predispor, ela vai estar disponível disponível e aberta, né, ao que vem, que ela mesma descobre, porque o que é mais interessante no coaching é que a gente, como coach e o cliente, nós como coaches, nós não ensinamos o cliente a fazer nada. Ele descobre tudo por conta própria através das reflexões, né? O processo é tão bonito que ele possibilita que você olhe para você através das perguntas que são feitas, você mesmo descobre quais são as trilhas, as suas trilhas. E isso é a forma mais saudável, porque veja, se eu digo para você, lá o fundador do coaching, né, que foi o Timothy Galway, né, Galway, em 1970, ele descobriu que ele era treinador, né, ele era ex-tenista e treinador, e ele descobriu que os seus jogadores ali, que ele estava treinando, ele dava um comando e eles não recebiam esse comando. Por quê? Porque ele percebeu que tinha algo interferindo, coisas internas e externas. Então, aí onde tudo começou, o coaching começou ali, né? Nesse processo de observar os jogadores. E assim, olhando para a nossa vida e fazendo um comparativo, eu chego para você e digo assim, Nani, a partir de agora você precisa comer menos. Então você vai dividir a sua alimentação. No café da manhã você vai poder optar por isso, no almoço você vai optar por aquilo, e aí você vai dividir o seu cardápio. Só que esse comando que eu estou te dando, ele não é efetivo. Ele não é efetivo porque eu preciso olhar para as interferências, essas todas que nós falamos aqui até agora, né? Então, como que eu reajo diante da comida? Como eu reajo diante de um brigadeiro? E eu preciso compreender por que eu reajo desse jeito. Se quando eu adoro chocolate, mas eu aprendi que o chocolate não me vence. Mas isso depois de muito tempo, depois de passar pelo processo, inclusive. Porque o chocolate, ele também não me faz bem. Então, eu preciso fazer uma opção. A minha opção é, eu quero viver bem.
Só que para eu chegar aqui, eu precisei me conhecer e entender por que eu gosto de chocolate. O que desperta em mim, né? Qual é o sentimento? E por que eu gosto do pãozinho, né? O pãozinho de todos os dias. E é isso que desequilibra, né? Que desestabiliza a nossa, o nosso fazer bem, o nosso fazer melhor por nós mesmos. Nossa, E pode pode falar. falar. Não, pode completar, Cirlei, por favor. Não, eu gostaria que você completasse, porque eu ia entrar num outro ponto agora, né? Num outro ponto do coaching. Então, a gente concluindo aqui essa parte, eu ia entrar no ponto da imagem, né? Ah, tá. Deixa eu complementar com algo assim, com relação ao que você falou, né, do Timothy Gell, ele escreveu o jogo interior do tênis, né? Isso. E aí, que é, e é algo que eu trouxe assim para minha vida, que eu levo para as, né, para as mulheres que fazem processo comigo, e que assim é algo sutil, extremamente sutil, mas que assim determina, na maioria das vezes, os nossos resultados, que é o diálogo interior. Que é assim, ó, a maior conversa que acontece é entre esse e esse ouvido, é na nossa cabeça. A gente tem entre 70 e 80 mil pensamentos por dia. E esses pensamentos, eles surgem, né? Eles são pensamentos intrusivos que eles vêm do nosso inconsciente. Porém, esses pensamentos, imagina, 70, 80 mil pensamentos por dia. A gente não está só pensando, a gente também está executando sem perceber esse conjunto de pensamentos que a gente tem. Nossa, Nani, mas eu preciso identificar esses 70 mil. É impossível, né? Porém, quando a gente vai lá e a gente olha para algo que aconteceu, né? Como do 0 aos 7 anos, por que que eu faço isso? Então, por que que eu me comporto assim? Por que que eu gosto tanto de chocolate? Por que que o pão é assim para mim? A gente vai começando a ficar mais presente para esses pensamentos que vêm, que fazem com que a gente se comporte de forma diferente àquela que vai nos levar para o objetivo que a gente tem. E existe algo muito mágico, assim, tem até um reels meu que eu fiz falando sobre isso, que é o quê? Essa conversa, ela precisa ser, ela é uma conversa que ela acontece, ponto. E aí entra no que você falou na questão da afirmação. Quando a gente vem, né, com uma afirmação, você tem que fazer isso, ou você tem que fazer aquilo. Isso não tem força, a pessoa dificilmente ela vai seguir acaba sendo ali, né, uma ordem. E como que a gente faz para mudar isso, né? Então, primeiro, mudar a qualidade do diálogo que eu tenho comigo, né? Que você tem com você. Então, existe um objetivo que eu tenho que eu não estou conseguindo alcançar. Primeira coisa, você precisa observar, né, a sua história e depois qual é o diálogo que está acontecendo aqui entre esse e esse ouvido, que passa aqui o tempo todo. E uma das formas que eu uso muito, e eu uso até hoje, são as perguntas afirmativas positivas, que são as afirmações, né? Então, quando a gente tem muito pensamento do tipo, meu Deus, por que que eu não consigo? Nossa, mas por que que é tão difícil? Nossa, mas acho que isso não é para mim. São todas afirmações e são todas negativas, né? Se a gente faz essa troca simplesmente por uma pergunta do tipo, como que eu posso conseguir? Como que isso pode ser mais fácil? Como que eu posso modelar tal pessoa? Então, como que eu posso tornar esse processo diferente? O que que pode ser feito para deixar isso mais leve? São perguntas que levam à solução. Quando a gente fica fazendo as afirmações, a gente só está justificando aquilo que a gente fez. A gente está justificando o tempo todo aquilo que a gente fez. E a justificativa, ela pode até te trazer uma resposta, porém ela não faz você evoluir, ela não faz você sair do lugar. Quando você tem uma pergunta saudável que vai te levar a uma resposta de solução, você vai conseguir progredir, você vai conseguir evoluir. Porque imagina, né, se você fala, meu Deus, isso é muito difícil, você vai ficar aqui parado. Agora, Sim. quando você fala, como que eu posso tornar isso fácil?
Gente, é um mundo de infinitas possibilidades que se abrem. Você sai do movimento de contração, que é de você não sair para o lugar, para um movimento de expansão, de você ir para aquilo, caminhar para aquilo que você deseja. Então, é uma pergunta simples, mas que tem um potencial, não de mudar o seu resultado da noite para o dia, mas de mudar a direção dos seus resultados, porque você vai o quê? Buscando solução. E eu acho isso muito mágico, assim, do coach, que é o quê? É partir para a solução. É Sim. partir para a solução. É partir para a solução. E é lógico que para partir para a solução, a gente precisa olhar, né, para esses downloads que a gente fez, né, principalmente aí do zero, né, na nossa primeira infância, do 0 a 7 anos de idade. E aí o time Together traz isso muito, de uma forma muito, com muita sabedoria, né? Que é algo simples, gente. O essencial, ele é simples. O essencial é simples. A gente acha que tem que complicar muita coisa, mas às vezes uma pergunta que você treinar a sua mente para você mudar, você já vai ver que você vai conseguir ir para um outro nível. Você vai conseguir fazer coisas que antes você não conseguia. Você vai sair daqui onde você estava do ponto A, você vai dar uns passinhos para o ponto B, que é onde você deseja. Não é, Sirley? Isso mesmo. E não é um caminho que é rápido, mas é um caminho que ele é seguro, porque você faz de um outro lugar, né? Com uma outra mentalidade. Então, outra pergunta que é legal fazer também é: e se eu fizer diferente, né? Pode ser assim: e se ao invés de eu tomar café da manhã, pãozinho, eu deixar somente um dia na semana para pegar, comer um pedacinho de pão, e os outros dias, e se eu fizer uma refeição mais saudável com ovos, e se eu fizer uma refeição mais saudável com queijo, e se eu fizer com bacon, e aí vai, né? Então, é esse olhar das possibilidades, né? Olhar para outras possibilidades que nós não fomos treinados a fazer assim, né? Nós aprendemos que precisava ir ali na padaria, comprar o pãozinho, coloca um café com leite. Isso me faz lembrar minha infância. Foi assim, né? Foi assim que a gente aprendeu na época, né? Mas isso não trouxe bons resultados para nós. Isso tem trazido, né, consequências ruins. A saúde das pessoas está muito afetada, muita diabetes, né? Hoje a gente tem um quadro muito complicado de saúde afetada, e principalmente as pessoas, hoje jovens também, mas as pessoas que já passam dos 40, elas já estão sofrendo mais esses impactos, né? E é preciso olhar. E o que eu queria falar da imagem, né? Que o coaching, o processo, né? O programa de coaching, ele é incrível quando você olha para a imagem, né? A autoimagem que a gente tem, né? E esse é um trabalho interessante porque eu, por exemplo, citando o meu caso, né, que estamos aqui, vou citar o meu caso que faz total sentido aqui nessa história, é como eu achava que eu era tímida, né? Então existia esse diálogo que você falou, esse diálogo de mas eu não consigo me expressar, porque se eu falar eu não vou falar o que é certo, e com todo o conhecimento que eu tinha já adulta, madura, né, muito madura, eu ainda tinha esse diálogo e eu fazia uma imagem de mim mesma que é aquela mulher tímida, aquela mulher reservada, né? E na verdade eu não era aquilo. Aquilo era uma fuga, talvez, né? Uma imagem que eu criei para não me expor, para me proteger, né? De viver aquela sensação da infância, né? De ser criticada, de ser julgada, né? E muitas de nós, muitas mulheres da minha idade, ou até menos, com educações rígidas, passaram por isso e ainda vivem, né? Essa questão de ser retraída, de não se expressar, de não se expor. E essa autoimagem, ela é muito poderosa
muito poderosa, tanto no sentido daquilo que eu crio que não é bom, né? Que eu tenho esse diálogo, que é um diálogo que me diminui, que me deixa travada, que me impede de realizar as coisas que eu quero, de falar o que eu sinto, de me expor. E também é bom porque tem o lado positivo, né? Você construir uma nova, desconstruir aquela imagem e construir uma autoimagem diferente, uma autoimagem de quem você é. Porque quando nós vamos trabalhando ali com a questão os meus potenciais, né? Os meus talentos, a percepção que eu tenho quando eu olho para os meus talentos, quando eu me identifico com os meus talentos no programa, nessa fase do programa, aquilo me traz um um combustível que faz eu olhar para mim de um outro lugar, por outra janela. E então ali, naquele momento, eu percebo que eu não sou aquela pessoa que eu vinha convivendo. Eu sou uma outra pessoa, eu passo a me ver de forma diferente e foi isso que aconteceu comigo, né? Porque daquele lugar de uma mulher tímida que não falaria aqui no Instagram, né? Não falaria numa live, não falaria nada, eu travaria, saiu, ficou lá no passado e nasceu um desejo de falar tudo aquilo que eu não falei durante toda a vida, né? Durante toda a experiência vivida. Eu falei, sim, algumas coisas, porque eu consegui evoluir na carreira, né? Eu tive um cargo de importância, assim, dentro da empresa, né? Eu me desenvolvi também, estudei, mas eu perdi muitos pontos, né? Vamos dizer assim, muitas possibilidades eu deixei passar, mas eu não reclamo porque hoje eu me vejo de um outro lugar, né? Eu me vejo de forma diferente, eu me sinto bem, hoje me sinto e me aceito como eu sou, né? Como eu sou, com o jeito que eu tenho de querer estudar, de querer falar, e até de me divertir do meu jeito, né? E antes era aquela conversa, aquele diálogo. Que Não, te mas paralisava, né? exatamente. Então, você quer falar, mas por que você quer falar? O que você vai falar não é importante. E aí, e muitas outras coisas, né? Muitos outros pensamentos que surgiam ali, com autoridades também, né? Que a criança, a minha criança foi uma criança que viveu uma educação mais rígida. Então, esse problema com não é um problema, é um entendimento de que a autoridade, eu sou menor que o outro, eu preciso ser menor, né? Então ficar sempre, esperar a sua vez, isso aí antigamente era muito comum. Os nossos pais diziam, não fale sem ser chamado, espere a sua vez. E aí, o que a gente cria? A gente cria esse condicionamento mental e leva para a nossa vida. Então, a metodologia, ela é fantástica e deveria ser aplicada nos pais antes de começar, antes de projetar, né, de planejar os filhos, para que eles também possam compreender como tratar, né, tudo isso, como abordar a criança. E hoje já tem também, né, muitos profissionais que trabalham nessa questão, não é? Mas quanto que eu perdi por estar presa no condicionamento? Mas a boa notícia é o quanto ainda é possível se libertar dos condicionamentos e o quanto ainda é possível viver
viver outras possibilidades, viver outras experiências, viver com mais leveza, sem aquela autopressão, sem a imagem, né? Sem essa imagem pesada que atrapalha a gente a evoluir, atrapalha a nossa felicidade até, o nosso bem-estar. Opa, com certeza. E quando você fala isso, né, me vem um ensinamento que eu acredito ser bastante importante, né, que é o conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos, né? Exatamente. Então, como você falou, eu estava no condicionamento, porque faltava conhecimento. Se adquirir o conhecimento, olha que libertação, né? Então, o conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Então, desejo algo, estou me sentindo aqui presa, não consigo concretizar, vai em busca do conhecimento. É lógico, né, que a gente sabe que só o conhecimento por si só, ele não vai fazer milagre, né? Você precisa colocar em prática, né, esse conhecimento. Mas a partir do conhecimento, muitas portas se abrem, muitas soluções, né, aparecem. E olha só, trazendo para o que você trouxe de exemplo, nessa questão da autoimagem. 80% diz respeito a quem a gente é. Então, a gente vai ser fiel à nossa identidade. Então, se você tem uma identidade, como você comentou, de uma pessoa que tem vergonha, você vai se comportar como uma pessoa que tem vergonha, porque essa é a sua identidade. É dessa forma como você se vê. E a gente sempre vai ser fiel à nossa identidade. E a identidade, nossa identidade, ela não foi criada por nós, ela foi imprintada em nós. Então a gente cresceu ouvindo normal, natural, isso tá ok, mas a gente cresceu ouvindo rótulos, né? Então você cresceu ouvindo, você é muito assim, você é muito assado, você fala demais, ou então você fala na hora que você não tem que falar. No caso, né, de uma mulher que ela quer emagrecer, muitas vezes, se ela cresceu ouvindo isso, ela vai ter naturalmente a tendência de beliscar mais. Por quê? Porque ela tem a necessidade de falar, mas muitas vezes ela não consegue se posicionar. O fato dela não conseguir se posicionar faz com que ela precisa engolir literalmente aquilo que ela tem para falar. Então aí ela não consegue se posicionar com o marido, ela não consegue se posicionar no trabalho, ela não consegue se posicionar na família, e aí ela fica o quê? Tendo que fechar a boca dela o tempo todo. Mas por quê? Porque tá na identidade dela que o certo é que ela não fale, que ela tem que ser quieta, por exemplo, que ela não pode expor a opinião dela. E isso tudo vai formando a sua autoimagem, a forma como você se vê. E muitas vezes a gente nem se percebe, muitas vezes a gente nem percebe como a gente é, mas existe uma identidade internalizada que ou facilita com que a gente alcance esse objetivo ou impede que a gente alcance. Uma pessoa, por exemplo, que ela já internalizou uma identidade que ela é gulosa, por exemplo. Ela cresceu ouvindo, a fulana é gulosa. Isso está na identidade dela. Como que ela vai depois fazer uma dieta onde ela come pouca comida, sendo que ela tem essa identidade? Então, 80% de respeito a quem a gente é, que é o quê? É a forma como eu me vejo. É a forma como as características que eu atribuo a mim, a forma como eu admito ser, ou que disseram para mim que eu era, que eu nem sei, mas eu acreditei. Aquilo que falaram para mim que eu era, eu acreditei. Eu lembro até hoje, uma experiência que para mim foi positiva, mas eu devia ter acho que uns 4 ou 5 anos de idade, e eu lembro da minha mãe falando que eu era destemida, que eu não tinha medo de fazer as coisas. E isso para mim foi um potencial, porque até hoje eu me vejo realmente como aquilo eu tenho que fazer, eu vou, eu faço, e eu não tenho muito essa trava do medo. Mas porque, olha só, isso foi muito forte para mim. É lógico que depois a gente vai tendo as distorções da memória, a gente nunca vai reviver vai lembrar uma memória exatamente como ela foi. Mas eu lembro de como aquilo aconteceu. Eu lembro da minha mãe falando isso, e ela ainda me associou com uma figura extremamente importante, que era o meu pai. Ela falou assim: a Nayane é destemida igual o Paulo. Então eu tenho isso de mim.
Na hora que eu vi que aquilo era ok para minha mãe, aquilo era um elogio, eu tomei inconscientemente, sem perceber, aquilo para mim. E isso faz parte da minha identidade. Então, a gente vai depois, ao longo da vida, e é como você falou, né, Cirlei? Isso são para as coisas que vai nos levar ao nosso objetivo, e tem também aquelas questões que vão impedir a gente de alcançar o objetivo. Então, tem características também que eu preciso trabalhar. Para quê? Para me levar a alcançar aquele objetivo que eu tenho. Mas 80% diz respeito à nossa identidade. Então, assim, e é o que você falou, dentro de um processo do coach, o que a gente faz? Você olha primeiro o eu. E olha só o poder de olhar primeiro para o eu. Porque se você olhar para o eu, trabalhar o eu, não resolver, né? Mas já fizer alguns ajustes dentro do eu, uau, você já resolveu aí uma grande parte de tudo isso, né? Que é o quê? Você olhar e você trazer esses realinhamentos, muitas vezes, modelar algo que você precisa modelar. Eu estou, né, fazendo um processo de automodelagem no que diz respeito a ser empreendedora, porque isso não é algo nato meu, isso não é algo que está no meu lastro, isso não é algo que está no meu sistema, então é algo que eu tenho uma certa limitação. Mas eu estou o quê? Fazendo essa caminhada, eu estou olhando para isso, eu estou internalizando cada vez mais. E isso vai fazer o quê? Vai me levar cada vez mais a alcançar aquele objetivo que eu tenho. Então, esse ponto da autoimagem, quando eu entendi isso, eu comecei a me fazer a seguinte pergunta. E aí a gente pode buscar referências não para se comparar, mas para modelar mesmo, né? Então, uma pessoa empreendedora, ela agiria como? Uma pessoa empreendedora faria como? Ou faz como? E aí essa resposta, porque até aqui próprio, né, dentro do próprio Instagram, isso aqui ele é um trabalho, né? É um empreender livre. Livre no sentido do quê? Aqui você traz a sua mensagem, você fala aquilo que você... Não existe as regras, como, por exemplo, quando você trabalha no CLT, que você tem um horário para bater, tal. Mas tem que encarar isso com um olhar de empreendedor. E lá no começo, quando eu comecei isso, eu não tinha isso internalizado. Então, eu estou em treinamento nesse sentido. Quando eu venho aqui, eu vou, né, gerar um conteúdo, como por exemplo, é o conteúdo de uma live, eu tenho que me colocar em uma postura de empreendedora do quê? Né, isso aqui não é um lazer, faço com maior prazer, mas não é um lazer. Então, como que um empreendedor faria isso? E para mim é fazer isso de uma forma inteligente, mas também tranquila, também divertida, também leve, não é? Sim. Então, esse ponto, assim, da autoimagem fez muito sentido para mim e é algo que eu levo muito para as minhas clientes também, porque a modelagem dentro de um processo de hábitos saudáveis é fundamental, né? Sim. E assim, é uma evolução, a gente vai evoluindo passinho por passinho. A gente nunca vai deixar de ser quem a gente é, todo mundo tem a sua própria essência, mas tem algumas características que a gente precisa modelar, tem algumas que a gente vai precisar, né, abrir mão. A flexibilidade dentro do empreendedorismo, por exemplo, é uma coisa que eu preciso desenvolver. Quem veio do CLT é mais engessado. Eu vou deixar de ser quem eu sou por conta disso? Não, eu só vou abrir mão de uma característica e adequar para uma outra. A questão do emagrecimento é o mesmo ponto, né? Você tem que modelar alguns hábitos para você conseguir não só emagrecer, mas manter esse resultado. E você tem que abrir mão de alguns que você tem. Você vai deixar de ser quem você é? De forma alguma. Mas é o quê? A partir do momento que você tem um objetivo, aí você está com a sua autoimagem clara, e a imagem que você deseja para você, a gente vai fazendo o quê? É um mix dos dois, né? Isso. A gente vai fazendo um mix, né, Shirley? Isso. Isso mesmo, a vida é treino, né? A vida é experimentação, Que é o falou né? aqui, é verdade, exato. E como você falou aí, né? Se a gente criar uma imagem saudável de nós mesmos, e é para isso que o programa ele é poderoso, né? Ele é poderoso para ajudar a gente a criar essa imagem de nós mesmos, uma imagem saudável, uma imagem de quem vai para a vida de um ponto
com leveza, com felicidade, com realização, né? E vai trabalhar todas essas questões para a gente viver essa vida desse lugar, né? E esquecer, porque a gente... eu gosto de dizer que a gente não muda um hábito, a gente substitui por outro. Não tem Perfeito. como aquele hábito, você fez um download dele, você viveu com ele não é bom, você identificou que ele não é bom, você substitui por outro, e aí você passa a ver a vida de um outro lugar. Aquela questão da alimentação, por exemplo, você passa a experimentar e se relacionar com ela com outra visão. Né? Porque tudo é relacionamento, até a alimentação, ela faz parte do nosso relacionamento com ela, né? Você vê que tem pessoas que eu não tenho muitas coisas que eu não como, eu acho que como quase tudo. Mas tem pessoas que falam, eu não como isso, eu não como aquilo, então qual é o relacionamento que essa pessoa tem com esse alimento? De onde surgiu essa questão de eu não gosto de carne de porco, por exemplo, né? Por quê? Qual é a relação que você fez desse alimento para dizer que ele não é bom? E, inclusive a carne de porco é uma das mais indicadas, né? Como saudáveis. É a gordura boa, né? A Exatamente. combinação é que é ruim, né? Porque o que engorda, né? Quando você combina ali um carboidrato com uma gordura, mesmo que ela seja boa, vai te engordar. Por isso que fica esse mito, né? Que o carboidrato é mal e que a gordura é mal. Não, né? Só precisa combinar de forma inteligente. Sim, são as combinações, né? Então, a inteligência que você vai adquirir fazendo a experimentação, né? Fazendo acompanhamento com alguém que te oriente, mas olhar para você, né? Primeiro entender quem você é, quais foram, como você age, interage, como se você se relaciona com tudo isso, é a base, porque aí sabendo, né? Estando com com o pulmão cheio de ar, você vai, né? Você segue e vai fazer o seu passo a passo e vai realizar cada atividade que é preciso. Vai fazer academia, se for o caso, né? Vai fazer o seu andar, o seu caminhar. E aí vai olhar para si mesmo com com esse amor, né? O amor próprio que surge desse lugar, de saber quem eu sou, de saber o que me faz bem, o que não me deixa feliz, o que eu posso mudar, né? Como eu posso. E tudo isso a gente descobre ali nesse programa maravilhoso, esse programa incrível de olhar para É, si mesmo, né? exato. E quando você fala tudo isso, né, você lê o que vem em mente para mim, né? Já vou ler aqui o comentário da Ana. Quando você fala isso, o que vem em mente para mim? Porque existe um padrão, existe uma origem, né? E existe um padrão. E quando você fala da substituição dos hábitos, né? O que é. A gente também tem um conjunto de pensamentos que se tornam os nossos hábitos. Os pensamentos, eles são é um hábito sutil, a gente não percebe. E aí existe, né? Primeiro a gente pensa, depois a gente sente, depois a gente se comporta. Aí com a repetição desse tripé é que a gente forma o hábito. Então, por isso que olhar, né, e a gente estava falando ali, né, do Timothy Gell e da questão dos pensamentos, da conversa que acontece entre esse ouvido e esse ouvido, existe o quê? É um conjunto, né, de pensamentos que vão gerar uma determinada emoção que com a repetição vira um sentimento, aí a gente vai se comportar. Então, pensei, eu não vou conseguir emagrecer mesmo. Esse pensamento muitas vezes também já é um hábito. E aí a gente precisa o quê? Substituir esse hábito. Não é lá no que eu vou fazer, mas é em como eu penso com relação a isso. Então eu mudo, né? Eu substituo esses hábitos que são os pensamentos para eu mudar como eu me sinto, para daí eu mudar o meu comportamento e a repetição disso formar
um novo hábito, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente vai num pontinho um pouquinho mais profundo, só que muito mais assertivo, porque é o que? A gente olhar para o que gera o resultado. Então, eu tô lá, peguei um cardápio de uma nutricionista, por exemplo, importante, fundamental. Você saber o que comer, a hora que comer, quanto comer, fundamental. Porém, quando você faz isso, você pulou duas etapas, que é olhar para o seu conjunto de hábitos relacionados ao seu pensamento, que vão gerar o seu sentimento. Então, você pulou duas etapas. Você pode conseguir seguir isso? Pode. Porém, sustentar vai se tornar muito desafiador, porque tem duas etapas que você está ali, muitas vezes por falta de conhecimento, negligenciando, né? Então, substituir esses hábitos, começando lá, né, da raiz, que é mesmo o pensamento. Deixa eu ler o comentário aqui da Ana Lindona, que está participando aqui com a gente. Eu me sinto com a mente bem mais leve hoje, quando eu sigo o meu cronograma saudável. Parece que a minha mente me traz primeiro essa leveza, e daí o meu corpo vai sentindo a leveza também. Muito bacana, muito bacana. Muito. É um desaguar, né? Sim, Mente, porque assim, se o seu corpo é uma via de mão dupla, né? Se o seu corpo não está saudável, sua saúde mental dificilmente vai estar. Mas, ao mesmo tempo, se você está muito pilhada e muito focada só na questão do corpo, você também vai prejudicar a sua saúde mental. Então, fica assim, ó. É um ciclo, só que é um ciclo que vai te levando cada vez para o menos, no sentido de você não conseguir alcançar, né, esse objetivo. Então, assim, existe uma ordem, existe uma forma leve, existe uma forma mais natural, uma forma mais saudável. E que bacana, Ana. Parabéns pelo seu movimento. Aqui a Gi também está comentando, verdade. Então, tudo isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que a gente consiga cada vez mais progredir em busca do nosso objetivo. E é como, né, a Cilei falou, não é um processo assim, dormi e acordei diferente. Não, tem até alguns momentos da nossa vida que a gente sofre um impacto emocional, algo muda, né? Muito rapidamente. Às vezes a gente tem ali um entendimento diferente e aí parece que tudo mudou, né? Mas a gente não pode contar com isso, que é como a Raquel falou, e você também falou, né, Shirley? sim. Tudo é treino. Tudo é treino. Mas primeiro eu preciso o quê? Me conscientizar, ter consciência do que gera isso, do que gera. E aí entra o quê? Eu olhar para mim, eu olhar lá para os meus primeiros ciclos, né? Para eu olhar para a minha história, para que eu consiga estar consciente desses padrões e conseguir alterá-los, conseguir mudar esses padrões. E é libertador, né? A Sim. Camila também está falando entender fome de quê? Exatamente, Camila. O problema, a comida nunca é o problema, né? A comida só é a resposta de um determinado problema que a Isso. gente precisa entender, buscar, reconhecer, saber, ter consciência, né? Cirlei, nós já estamos chegando nos minutos finais. Dá para acreditar? Pois é, falamos bastante aqui, né? E voou para mim, olha, eu acho que Passou sim, muito rápido, muito muito rápido. rápido. É porque é muito bom Então, falar de coaching, né? É muito bom, ah, vamos e venhamos. é bom mesmo. Boa noite, Janice, sua linda. Seja bem-vinda. Nós estamos aqui no finalzinho, né? Mas, Cirlei, você quer complementar com algo? Você quer deixar seus recados finais? Eu queria complementar com o seguinte, que não é Ai, só falando do emagrecimento, né? Você falou bastante, mas eu falei aqui da minha timidez, né? Da minha história, mas assim, tudo na vida é exatamente esse processo, né? Quem sou eu? Quem está atuando? Quais são os comportamentos que a gente está levando para tudo na vida? Quando eu vou escolher uma nova profissão, né? Quando eu quero fazer uma mudança de carreira, quando eu quero abrir um negócio, né? Também tem o coaching de negócios, né? Tem um específico para isso. E então é aplicado, uma metodologia, ela é fantástica, ela é aplicada em todas as esferas da nossa vida, né? Em todos os segmentos também, no relacionamento, né? Tem coaches ali para casais, tem toda uma gama de possibilidades para aplicar o método e chegar a resultados aí
maravilhosos, né? Era isso que eu queria complementar. Perfeito, perfeito. A gente trabalha, né, dentro do sistêmico, que acho que quando eu entendi isso, simplificou muito, né, para mim, então eu acredito que pode simplificar para quem está aqui também, das três grandes áreas, né? Então, saúde, que entra, né, o emagrecimento, que é a minha área, relacionamento, que daí entra todo tipo de relacionamento, e a parte profissional, né? Que aí entra financeiro, profissional. Então, né, sempre olhar para essas três áreas. Olhar para isso me fez, assim, para mim facilitou, sabe, Sim, Silene? Então, e essa metodologia, ela funciona bem nessas três áreas, né? Então, muito bom. muito bom. Perfeito. Então, você quer compartilhar algo mais, de repente, um próximo passo, se alguém se interessar de fazer, o processo com você é um processo de life coaching, né? Então, como que Isso. seria isso? Se Posso você quiser compartilhar meu compartilhar. Instagram aqui? Por favor, pode, claro. Então, é Cirlei Pérez Oficial, né? Meu Instagram. Eu estou hoje no servir aqui através do coaching de vida, né? Life coaching, porque vem esse chamado vem da minha história, né? Vem da minha história de vida, dessa necessidade de fazer a mudança, mesmo sendo uma mulher madura, mesmo ter tido sucesso na carreira, eu ainda querer fazer a mudança. Então eu acho que todo momento é o momento certo, né? Se o seu coração pede, é porque esse é o momento que tem que ser, é nesse momento que a gente tem que ir atrás da mudança e compartilhar, né, que o coaching é uma metodologia para você ver todas as possibilidades, ver tudo o que você precisa de fazer para mudar, né, onde você precisa mudar e que é possível fazer muitas mudanças e é possível viver de um lugar diferente, com leveza, assim, sendo quem você é e quem você é na sua melhor versão, né? Porque precisamos eliminar ali o lado que fica só nos chicoteando, né? É Com isso, eu acho que certeza. é isso. Ai, que bom, foi muito bom, né? Estar aqui com você. Gratidão por ter aceito o convite, tá? Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário para fazer, pode mandar para mim, né, no direct. Pode mandar para você também, Shirley? Pode mandar para mim também. Então tá. Então pode mandar para mim, pode mandar para a Cilei também, alguma dúvida, alguma pergunta, né? Se alguém sentiu no coração e quer dar um próximo passo, né? Um bom próximo passo comigo é fazer uma sessão de clareza, né? Então tem o link na minha biografia, aí você responde ali algumas perguntas, você vai ser encaminhada para o meu WhatsApp e ali a gente pode dar um próximo passo aí para trazer um pouquinho mais de clareza por que que você quer emagrecer, por que que você, né, não consegue mudar os seus hábitos, por que que você emagrece, depois volta a engordar. Então, na sessão de clareza aí a gente vai trabalhar um pouquinho, né, as dinâmicas ocultas por trás do seu efeito sanfona. E qualquer dúvida, qualquer pergunta também pode colocar aqui ou embaixo da live ou me chamar no direct. E é isso. Então, só agradecer, Silê, a você ter aceitado o convite, ter compartilhado aqui bastante do seu conhecimento. E eu espero que eu tenha conseguido contribuir. Gratidão por quem está aqui com a gente, por quem passou pela live, por quem vai assistir gravada também. Então, é isso. Gratidão. Eu quero agradecer, né, o convite. Para mim foi um prazer, foi muito gostoso estar aqui com você. Muito obrigada, né? E gratidão a todos também que estiveram aqui com a gente. E estamos aqui, disponíveis, né? Com certeza. Com certeza, disponíveis. Parabéns pelo seu serviço, e tenho certeza que você tem Obrigada. tudo aí para impactar muitas vidas e muitas pessoas. Gratidão. Gratidão a você também. Parabéns. Um beijo, Beijo. fica com Deus.